falar então de pagamento de imposto. Vamos para um assunto mais agradável. A arrecadação do governo federal teve uma alta real de 12,3% em fevereiro, descontados os impostos 6,7%, na comparação com a do mês anterior. Somando a quantia de 186,5 bilhões de reais, os destaques foram a tributação de fundos exclusivos, contribuições previdenciárias e taxação de combustíveis, além dos royalties de petróleo. Essa também foi a maior arrecadação já registrada para meses de fevereiro desde o início da série histórica em 1995, ou seja, em 30 anos. A equipe econômica do Planalto visa aumentar ainda mais a arrecadação nos próximos meses, para tentar zerar o déficit das contas públicas de 2024. Rafael Macris, olha, aumento de arrecadação é complicado. Quando ele é fruto de um aumento, crescimento da atividade econômica, e a isto se soma a contenção de gastos, tudo bem. Agora, quando os gastos continuam ocorrendo e o governo vai cada vez mais aumentando a arrecadação, você começa a ter uma transferência de renda do setor privado, que gera economia, que poupa, que faz aplicações, que tem ativos, que gera emprego, a transferência para o setor público, para remunerar serviços públicos que muitas vezes, tirando aqueles que são essenciais, nós falamos há pouco do custo político do país, dinheiro que vai se perdendo aí nos gastos, no ralo das despesas públicas. Como é que você vê o aumento da arrecadação e, ao mesmo tempo, o aumento dos gastos públicos? Ou seja, fica difícil você buscar uma sintonia em que haja déficit zero. Acho que para ter déficit zero, o brasileiro vai ter que pagar tanto imposto aqui que daqui a pouco não vai sobrar nada. Capês, é realmente uma situação triste. Você poder observar que, na visão do PT, a única forma de aumentar a arrecadação é aumentando impostos. E isso é uma lógica completamente absurda. E foi o que a gente observou nesse último ano aí de governo. O que aconteceu? Ministério da Fazenda, presidentes da República começaram a analisar, onde a gente pode aumentar impostos aqui, onde a gente pode colocar mais dinheiro para o caixa da presidência da República. Vamos taxar fundos exclusivos, vamos tributar as grandes fortunas, vamos começar a taxação das comprinhas internacionais, da Shein, da Shopee, do AliExpress. Houve-se até uma tentativa de cortar os incentivos que a gente possuía em cima das folhas de pagamento. A gente lembra, Capês, que a gente discutiu bastante aqui com relação a isso, o incentivo dos setores que mais empregam na economia brasileira. Houve uma tentativa de acabar com esse benefício, ou seja, aumentar os impostos sobre contratação de funcionários aqui no Brasil. Capês, isso para mim é o caminho do fracasso para qualquer economia. Você enxergar a maneira de você aumentar o dinheiro nos cofres do governo só aumentando imposto, isso vai fazer com que? Vai fazer com que pequenas empresas não tenham condição de se sustentar pela quantidade enorme de carga tributária que elas têm. Grandes empresas de fora do Brasil que possam vir para o Brasil, elas vão pensar duas vezes antes de vir para o Brasil, por conta dessa insegurança jurídica que a gente tem, por conta desse volume tão grande de impostos que a gente paga aqui. Empresas brasileiras vão começar a migrar para outros países onde a gente tem vantagem com relação à questão de incentivos tributários. Enfim, essa é uma ferramenta de você afastar do país tudo aquilo que gera renda, que gera emprego, que aumenta a atividade econômica do Brasil. Ou seja, é um ciclo virtuoso, é um ciclo em que não acaba nunca, Capês. Cada dia que passa vicioso, você vai ter... um ciclo vicioso. Você vai ter que aumentar mais os impostos para manter esse tamanho do Estado. E da lógica do PT, como? Eles estão cortando gastos? Não. Cada dia que passa, eles estão aumentando os gastos. É só você analisar, por exemplo, dentro da sua casa, Capês. Se você aumenta os gastos a cada dia que passa e você perde cada vez mais o dinheiro que entra, como que você vai se sustentar?
uma hora explode tudo. E é o que vai acontecer com o Brasil se não mudar essa visão. O Mano, ele entende muito bem isso que eu estou falando, porque eu vejo por diversas vezes ele comentando. A gente não pode ter, de um lado, um aumento exorbitante de gastos públicos e, do outro lado, para manter esse aumento de gastos públicos, você ficar simplesmente só aumentando impostos para sustentar essa máquina pesada que a gente tem no Brasil. Ou a gente inverte essa lógica de pensamento, ou daqui a pouco a nossa economia está explodindo. Ana Beatriz Rich, estamos falando de 60 bilhões de reais em emendas parlamentares, dinheiro para a campanha, 16 bi para a Lei Rouanet. Quer dizer, é uma festa com dinheiro público. Não há imposto que chegue. Então, nós estamos indo na contramão dos países mais desenvolvidos do mundo. Mas os países escandinavos, eles arrecadam até 70% dos mais... Aí o senhor tem tudo. Absolutamente tudo. Não é o caso do Brasil, os serviços públicos estão longe de poder atender à necessidade da demanda de mais de 200 milhões de habitantes. Então, a solução é permitir que a sociedade privada evolua, gere empregos e faça crescer a economia. Agora, se você tem um Estado gastão, um Estado enorme, é que nem você ter uma Ferrari puxando um trailer. Não adianta, você pode acelerar que não vai para frente. O poder público não deveria, eu não sei, eu queria, se você concorda ou não, qual que é a sua opinião? O poder público não deveria sair das atividades em que ele não precisa estar presente e se concentrar essencialmente naquilo que é necessário, que é o Estado, não é Estado mínimo, é o Estado suficiente, o Estado autossustentável. Senão, a arrecadação vai chegar num ponto que as empresas vão quebrar e não vão conseguir pagar esses impostos. E as despesas públicas continuarão. O que você acha, Bia? Capês, eu acho que tem alguns elementos que a gente precisa analisar na sua fala e nesse assunto. Primeiro que essa questão de aumento na arrecadação é chover no molhado, porque esse aumento da arrecadação em nada afeta diretamente a nossa situação como contribuintes, fora pagar imposto. O que eu quero dizer com isso? O fato de termos um resultado positivo com a arrecadação não se reverte de uma maneira positiva para nós contribuintes por conta dos gastos excessivos do Estado. Se a gente sabe que para ter um equilíbrio econômico, um equilíbrio fiscal, a gente precisa ter receita e despesa parelha, não é o que está acontecendo, porque a gente só vê subir receita, mas a gente não vê decrescer despesa. Então a coisa, ela caminha sempre para o mesmo lugar. Passado esse ponto, eu tenho um pouco de dúvida a respeito dessa questão de deixar tudo na mão do particular, porque, e a gente está vendo isso agora aqui em São Paulo com a Enel, né? Tem bairros aqui em São Paulo que estão há 3 dias sem luz. E ela foi uma empresa, o serviço de energia elétrica aqui de São Paulo foi privatizado há algum tempo. Então, eu não sei se essa é a solução. Eu acho que isso tem que ser avaliado e estudado, não feito de supetão para agradar um ou outro. Mas, de toda forma, a gente precisa ter fiscalização e meios capazes de coibir qualquer tipo de abuso, seja do próprio Estado ou seja do particular que está operando em nome do Estado. Eu só acho que antes da gente ter essa discussão, volto a dizer, precisamos equilibrar também os gastos que a gente tem. Porque esses gastos, além de exorbitantes, eles, como você muito bem disse, não se revertem em nosso favor. É diferente você pagar metade do que você ganha, mas você não tem que pagar uma escola, você não tem que pagar um plano de saúde, você poder sair sem medo pelas ruas. Aí vale a pena, faz sentido. Nosso amigo João Pacífico, inclusive, é forte defensor da gente pagar mais impostos. Mas para isso precisa ter retorno. E o que não tem hoje é retorno. Por isso o problema é tão grande. Olha, eu gostava muito, ele era carismático pelo menos, foi eleito o presidente mais carismático da história dos Estados Unidos, que é o Ronald Reagan. Ele costumava dizer o seguinte: quando uma empresa gasta mais do que ganha, ela quebra, vai à falência. Quando o Estado gasta mais do que ganha, ele manda a conta para você, contribuinte. E olha, uma outra frase interessante, já vou passar para o Mano, que ele dizia o seguinte: os Estados Unidos chegou numa fase em que realmente a inflação, que está voltando agora, né? Voltou a mesma frase do início dos anos 70. Estamos caminhando para o socialismo. Um sistema que, como se diz, só funciona no céu, onde não precisam dele, e no inferno, onde ele já existe. Mano Ferreira.
Pois é, Capês, a gente está precisando de um choque de Ronald Reagan na política brasileira, viu? Tá difícil a situação. Olha só, o Brasil tem uma carga, tinha, né, antes desses esforços de aumento da arrecadação do governo, uma carga tributária estimada em 33,9% do PIB. Isso quer dizer que a gente trabalha 1/3 do ano só para pagar imposto. Então, o que a gente está trabalhando até março, você não ficou com nada do que você produziu até agora, tá? Então, na verdade, vai até maio essa conta. Tudo que a gente está produzindo esse ano, até maio, você não sente o gostinho de nada disso. Tudo vai para o governo. A partir de maio, aí você começa a trabalhar para si mesmo. Esse é o tamanho da conta que a gente paga. É muito? É pouco? Vamos olhar a média internacional. Países de renda média, do perfil do Brasil. Quanto que pagam de carga tributária? A média é 21,5%, ou seja, a gente está gastando muito mais, a gente paga muito mais para o Estado brasileiro do que os países que têm a média da nossa renda. Então, isso já é um problema por si. Mas eu vou acrescentar, porque existem duas dimensões que a gente pode medir o tamanho do Estado. Uma é o tamanho da carga tributária. Outro é o quanto ele se mete na vida do mercado, o quanto ele se mete no dia a dia das pessoas e deixa mais difícil ou mais fácil fazer negócios, produzir riqueza. E aí é que vem a desgraça, porque existem modelos, por exemplo, você citou os países escandinavos, lá, de fato, a carga tributária é alta. Mas quando você olha o desempenho desses países nos rankings de liberdade econômica, eles estão nas primeiras posições, ou seja, as pessoas pagam muito imposto, mas há muita liberdade no sentido de facilidade para fazer negócios. No Brasil, a gente vive o pior dos dois mundos. A gente paga muito imposto e o Estado trava a atividade econômica com burocracia, com a montanha de papel que dificulta que as pessoas gerem riqueza, produzam empregos e façam negócios entre si. Então, esse tipo de modelo, infelizmente, não vai conseguir nos levar para um caminho de prosperidade. O Brasil precisa aprender que nós precisamos do mercado para gerar riqueza. Então, não adianta ficar aumentando a tributação quando o gasto público é super ineficiente, ou seja, nós capturamos todos esses recursos da sociedade para a máquina pública e qual é o resultado? O que é que isso entrega em saúde e educação? O que é que isso entrega em capacidade de fazer com que o filho do mais pobre tenha oportunidade para prosperar na vida? Porque esse seria o sentido de pagar imposto, seria o sentido de gerar oportunidade para quem vem de uma família que não tem condições, para que essa pessoa possa se desenvolver e aí caminhar com as próprias pernas. Mas a gente retira os recursos da sociedade e não dá de volta para as pessoas que de fato precisam. O que acaba acontecendo é que esses recursos alimentam a casta que vive do próprio Estado. E aí é um ciclo sem fim. Nós ficamos trabalhando e pagando a conta para a farra do setor público. É complicado. Agora, Raquel Galinatti, será que com esse aumento da arrecadação os municípios vão ter sua situação melhorada, que estão mais de 5 mil municípios quebrados? Será que os estados, mal conseguindo equilibrar suas finanças, estão melhor? Ou será que a União vai continuar torrando dinheiro público e aumentando a arrecadação? Eu gostei da fala do Mano, porque é exatamente isso, era nisso que eu ia tocar. A estruturação do serviço público. Por exemplo, o pilar dos direitos sociais é a segurança pública. E recentemente a gente viu de forma inédita 2 presos em presídios que são de responsabilidade do Ministério da Justiça e Segurança, presídios federais, a fuga de 2 presos de uma penitenciária federal. A saúde está completamente abandonada, sucateada. A educação, a gente vê um descaso completo com as universidades federais, a gente vê o abandono completo na estrutura de lazer, de cultura. Nós não temos o serviço público correlato com essa carga de imposto que é paga por todos nós. Então é revoltante quando saímos às ruas e a gente se sente desprotegido. Quando vamos a hospitais públicos e parece que são depósitos de pessoas ali
prestes a morrer. Então, é uma situação em que não dá mais para que a gente continue perpetrando o território daqueles que continuam desviando o dinheiro público de uma forma em que a gente não está vendo hoje o combate ao fechamento dessas torneiras. Nós não estamos vendo holofote em grandes investigações de crimes contra a administração pública. Nós não estamos vendo. Pelo contrário, a gente vê investigações mesquinhas, domésticas, que parece muito mais fofoca de novela das 6 da tarde. Então, eu não vejo o governo federal, eu não vejo estruturar o serviço público ao brasileiro da forma como nós merecemos. Muito bem.